Então vamos começar logo com uma prova que deu o que falar, Camila, que foi o da coxa creme. E a gente tem cena pra rever com você primeiro. Bora lá. Tá crua, gente, olha só. Como a minha coxinha não chegou, eu errei uma coxa de frango no tempo de cozinhar. Você se arrepende de ter externalizado a sua alegria de uma forma que os participantes do mezanino, o público de casa e até mesmo o Diego entenderam como inadequada, desrespeitosa? Queria te ouvir sobre isso. Eu tava ali 100% no calor da emoção, a minha coxinha tava péssima, a minha fritura deu errado. E eu esqueci que alguma coxinha poderia ficar crua. Então, no momento em que eu vi que ele foi logo a seguinte avaliação, e a dele estava crua, foi uma sensação ali espontânea de alegria, sem contar que eu tinha tido um desentendimento com ele também, então ele já não era exatamente naquele momento meu amigo. E ele não estava vendo, eu estava 2 passos atrás dele, então não foi nada que na hora ele fosse ficar chateado, né? Ele já vai ser eliminado, talvez, e ainda foi um alívio por eu talvez ter uma chance de sobreviver na competição. E não tinha nenhuma intenção ruim em relação à pessoa Diego. Ainda sobre esse assunto, já que Camila, tá abrindo o coração pra gente, a gente recebeu o Diego aqui no QG, quando ele foi eliminado, e falamos com ele justamente sobre esse assunto. Ele respondeu e a gente quer rever com a Camila agora. Olha, eu vou falar a verdade, eu fiquei muito chateado depois do programa, porque eu olhei a cena e eu não sabia, as pessoas tinham comentado. Só que as pessoas começaram a me enviar e tudo mais, mas depois que eu vi, gente, foi pra mim parar e ficar assim, cara, que competidor é você? Eu fiquei perplexo com a situação, com o que ela fez, né? Eu acho que não tinha necessidade dessa forma. Vocês já tiveram oportunidade de conversar, Diego, sobre isso? Olha, pra falar a verdade, não. Não, porque ela divulgou algumas coisas minhas no stories dela, falando mal de mim, sabe? Umas coisas nada a ver. Então, eu acho que é uma pessoa que eu preciso evitar. Pra mim, é melhor evitar. Porque é uma pessoa que não vai me agregar pra falar mal de mim. E ficar de 2 caras, na verdade, eu prefiro não ter contato. Você quer responder o Diego ou pra você esse assunto tá superado e vida que segue? Não, respondo sim, lógico. Lá no dia, como eu disse, eu não fiz nada por mal, então ele não ficou chateado. Pessoas no mezanino ficaram até mais chateadas do que ele, especificamente. Até depois disso, nos falamos e tudo mais. Todo mundo que tá ali, algumas pessoas, né, a impressão e a sensação que é esse sonho. E depois, eu acho que ele ficou chateado pelo que eu expus no Stories, que realmente eu falei uma verdade que aconteceu entre a gente e ele não gostaria. Pra ele foi bobeira, pra mim não foi bobeira, né? Então eu só falei que ele foi grosso comigo e tudo mais, e isso, pelo jeito, ele ficou chateado depois, vendo, pela opinião da internet. Então, teve um pouco mais do que o meu ato em si. O meu ato lá foi uma coisa, foi atrás dele, 2 passos atrás, não foi nada, sabe, não foi uma maldade como algumas pessoas estão vendo. Ô, Camila, e que bobeira foi essa, afinal? Durante a prova italiana, a gente teve algumas rusgas, assim. Na verdade, ele falou comigo eu estava trabalhando, né? E ele vinha falar de maneira um pouco grosseira. E eu não tenho muitos traumas e pouca tolerância para quem é grosseiro comigo, assim. E já afasto um pouco. E dali isso já virou uma questão entre a gente, assim, uma frieza, sabe?